Olá, boa noite. Vamos para a entrevista aqui com a doutora Beth Consolano. Vou chamar ela aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Você? Tudo tranquilo, tudo indo bem. Ah, legal. Bom, vamos lá. Bom, galera, boa noite a todos. Vamos para mais uma entrevista. Essa semana a gente deu uma parada, porque a gente estava num desafio de 7 dias, né? Termina amanhã, com os alunos novos. Então, a gente tivemos que focar nesses treinos para se dedicar ao máximo. E aí demos uma parada de entrevista. Muita gente veio perguntar, caramba, cadê as entrevistas? Eu falei, calma, gente, a gente vai voltar. A gente está em um outro desafio, então deixa a gente, né? É bom focar numa coisa só, né? Senão, como que faz, né? Entrevista, desafio, treino, fica meio complicado. Então, deixamos uma semana, a gente começou na segunda, fez segunda, terça, aí parou e agora estamos vindo aqui no sábado. Então a gente vai fazer de novo com a doutora Beth, ela veio ano passado. Quem perdeu a primeira entrevista, vai lá no canal do YouTube, é o mesmo nome, Personal Psicocare, só tira o DR, coloca na lupinha do YouTube, que aparece lá, e aí vocês vão entender essa aqui é a segunda parte, então vocês vão querer entender, por que ele está falando sobre isso, sobre a doutora, vai lá que vocês assistem a primeira e depois vai estar daqui 10 minutinhos depois, no final da entrevista vai estar essa aqui também, aí vocês conseguem entender tudo, né? Que nem um filme, o 1 e o 2, né? Às vezes o cara vê o 2, pô, mas não entendeu. Cadê o primeiro? Eu não entendi o começo, entendeu? Então, assiste o primeiro lá, quem não assistiu, depois assiste de novo. Então, vamos lá. Tivemos algumas perguntas aqui, mas eu quero que você fale sobre esse tema que a gente vai falar agora. Vamos fazer um paralama, né, que eu falei aí, pra gente entender o que está acontecendo, né? A gente estava bem no começo do corona, do Covid, todo mundo louco, caramba, agora vou ficar aqui em casa, ficou preso. E aí agora esse ano parece que piorou, voltou tudo de novo, todo mundo, caramba, de novo. E agora ninguém sabe, é uma incerteza, né? Agora a gente vai voltar, começar a trabalhar na rua, mas não sabe se vai voltar, se vai ficar, Tem gente que nem sabe mais o que fazer, né? Boa noite a todos, Diogo, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, um beijo para sua mãe e para o seu pai, que eu gosto demais dos dois. O que acontece é o seguinte, né, hoje a gente está vivendo um momento de bastante incerteza, bastante insegurança, porque a gente uma hora muda a fase para vermelha, uma hora muda a fase para roxa, uma hora não sei o quê, então assim, a gente está muito... como é que eu vou te dizer, apreensivo com a forma como isso está sendo lidado, né? A gente está vendo um aumento violento do número de casos. Ontem, por exemplo, a gente teve 3.300 óbitos, isso é uma coisa muito violenta. Em contrapartida, também tem notícia boa, a gente viu em Santos que o número de óbitos diminuiu, o número de internações diminuiu, o cara falou lá, de 90 caiu para 88, ótimo. Porque de 90 podia ter subido para 92, né? Então, vamos pensar na metade cheia do copo, não na metade vazia. Então, qualquer microqueda que tenha é uma coisa que a gente tem que comemorar, sim. Pode ser o efeito do lockdown? Pode. Pode ser o efeito das vacinas e pode ser todo um combo? Sim, lógico que sim. Todas as atitudes que estão sendo feitas no sentido de segurar essa onda, elas são muito bem-vindas, por mais difíceis que elas sejam, por mais pesadas que elas sejam. Aí, com relação ao nosso tema, diminuiu nos idosos? Sim, diminuiu sim nos idosos, muito bom. Por quê? Vacina. Estão sendo vacinados, estão ficando protegidos, e as famílias que antes levavam os vírus e continuam levando para os idosos em casa, quando encontram o idoso vacinado, o idoso se defende. Então, a melhor maneira de defender a vacina é ver os casos nos idosos diminuindo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom de ouvir.
Veja, os idosos são a nossa joia, né? O cara mais velho é aquele cara que hoje ele é o símbolo da família, né? É a pessoa viva que representa nós todos, toda a árvore. Então a gente tem que ter muito carinho, muito amor, muito cuidado. Então, olhando para eles hoje, vendo a forma como a coisa está sendo conduzida, é muito bom. Isso é muito bom ver. Verdade. Legal. Bom, subi algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Veja, uma coisa que a gente tem que estar sempre falando. Ah, peraí. O Luizinho. Essa é uma coisa. Nossa, Luiz, ele lê pensamento, sabe? A gente tem tanta amizade, a gente tem tanta amizade. Eu amo tanto essa família que a gente lê pensamento. Uma coisa que é muito importante. Agora nós estamos na fase da vacina da gripe. Então, como é que funciona isso? Existe um protocolo. Você vai tomar a vacina do Covid, 15 dias depois, a vacina da gripe. Depois de 15 dias, se for a Coronavac, você toma a Coronavac. Se for a AstraZeneca, você vai tomar 60 dias depois. Então, o que é importante? É que tenha 15 dias de intervalo entre as doses. No mínimo 15 dias. Então, vamos lá. Coronavac, gripe, 15 dias. 15 dias depois, outra Coronavac. AstraZeneca, 15 dias depois, gripe. 60 dias depois, a outra dose. Esse é o protocolo, é um protocolo extremamente seguro. Não estamos tendo nenhum problema com isso. E vamos seguir. É isso que interessa. Vamos vacinar todo mundo. Tem que vacinar para as duas patologias, que são bastante complicadas. A H1N1, a gente viu uns anos atrás um surto importante, teve muito óbito também. Não foi como está sendo essa, mas a gente não pode arriscar a vida de ninguém nesse momento. Então, com certeza, tomem as duas vacinas, mas respeitando este prazo. Uma outra coisa que é muito importante, a gente está sempre falando, que é onde vocês atuam, que é a área de vocês, que é o que é o pós-Covid. Eu vou passar a minha vida inteira falando de pós-Covid. Tremor, a pessoa acha que está com Parkinson, perda de memória, enxaqueca, dores musculares, dores articulares, mal-estar geral, cansaço. Essa série de coisas são situações causadas pela doença, causadas pelo Covid. Ele vem, faz o estrago e vai embora. Mas o pós-Covid é violento. Você tem que procurar ajuda. Não vai passar sozinho. Então, enquanto o seu corpo está pedindo repouso, você vai fazer repouso, óbvio. Mas depois você vai começar a trabalhar essas dores. Por exemplo, quem ficou entubado perde muita massa muscular. Então, assim, você tem que procurar formas de recuperar isso de uma forma saudável, de uma forma tranquila. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um personal, você vai para uma academia séria. Lógico, depois, mantendo as restrições, mantendo as distâncias, os horários, a forma toda e tal. Mas é muito importante que as pessoas consigam entender o pós-Covid. Você fica ansioso, depressivo, com pânico, ideias complicadas, pesadelo, insônia, muito sono, mal-estar. Então, assim, tudo isso faz parte de um quadro muito pesado, muito complicado, que, infelizmente, a doença tem dois momentos. A hora que o vírus está, você se livra dele, e o que sobra depois. E outra coisa, ele adora também participar de onde você já tem alguma deficiência, ele vai lá. E ele te causa problemas. E às vezes você nem sabia que tinha isso, e você simplesmente, esse evento aparece, e aí você, infelizmente, tem essa manifestação chata, complicada, que se arrasta, que anda. Muito chato. Mas, enfim, a gente vai levando. Vamos lutando contra isso aí. O que mais? Vivi perguntou aqui, quem já tomou vacina pode ser infectada novamente? A vacina, ela não tem a proteção de 100% para infecções. Então, o que ela faz? Ela protege os médios casos, os casos de moderada agressividade e os casos graves. Mas,
Pode acontecer de você ter uma gripe leve? Pode acontecer de você ter uma gripe leve. E você vacinado pode carregar o vírus? Pode também. Então, o que vai acontecer? Você vai sempre estar mantendo o protocolo de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, aquela coisa que a gente está desde o ano passado, né? Eu falando a mesma coisa. Verdade. A gente só acrescentou no cardápio a vacina, mas as medidas continuam as mesmas. Érica perguntou. Que linda! Tem sim, tem estudo. Essa família eu adoro também, uma fofura. É assim, ó, existe um estudo sim em andamento para crianças e adolescentes. Na realidade, a gente já imagina sim que possa vacinar criança e adolescente, mas como tudo, a gente tem que se basear pela ciência, a gente não pode sair por aí chutando balde. Então, o que a gente faz? A gente aguarda o protocolo. Normalmente, o que acontece? Um trabalho científico ele é publicado, ele é desenvolvido, aprovado, e ele é publicado numa revista séria, né? A partir desse momento, aí ele vai ser avaliado pelos órgãos reguladores e a partir daí a gente vai poder usar. Então, com certeza, enquanto os estudos estão caminhando, também está caminhando essa parte de criança e adolescente. A gente não vê a hora. Para gestantes, o estudo está quase concluído, permitindo. Mas tem que sair tudo isso publicado. Não pode sair por aí falando, dando a louca. Não. E, com certeza, para os adolescentes e para as crianças também. Não vejo a hora da gente poder vacinar essa população e acabar esse problema com as escolas. Porque agora estamos vacinando os professores, certo? É uma ponta, professores, educadores, todo o pessoal da educação. E daqui a pouco a gente cerca a outra ponta. E cercando a outra ponta, acabou o problema. Pode todo mundo voltar para as aulas e fica tudo bem. Porque ninguém aguenta mais, né, a aula remota. É muito chato isso. A parte legal da escola é você ir lá, confraternizar, bolar aula. A parte gostosa da coisa ninguém está vivendo. Está sendo obrigado a estudar o tempo todo. E não é essa a proposta, né? A proposta é você juntar um pouco de tudo, né? Porque estudar o tempo todo você faz pelo computador, ué. Então, a parte social, a parte legal, a coisa gostosa da escola, as crianças estão perdendo, os adolescentes estão perdendo, não é justo. Então, a gente conseguindo logo esse passo, com certeza, nós vamos na sequência e vamos muito bem. Mas vai dar sim, vai dar sim. Verdade. Outra coisa importante, né? Hoje eu vi que o nosso prefeito mudamos de fase, aparentemente. Então, não é uma grande mudança, mas é uma mudança pequena de fase. Então, o que acontece? Vão reabrir os comércios, vão reabrir algumas coisas. Então, as pessoas têm que ter consciência e consideração pelo comerciante, pelo cara que está reabrindo o negócio dele. Porque o que acontece? Por que o comércio está fechado? Porque a população é mal educada. Não adianta ficar pondo culpa em político. Eles têm a culpa deles, eles vão responder por isso. Isso é incontestável. O problema são os lugares que o cara vai lá, abre direitinho, põe o distanciamento, acerta, põe os horários, e a população não respeita. Aí alguém sempre vai ter algum imbecil que vai chamar a fiscalização e vai dizer, ó, tá tudo errado aqui. Só que tá tudo errado por causa da população, não por causa do dono do bar. Aí o cara recebe 5 mil reais de multa. Vale a pena para ele abrir a loja? Vale a pena para ele abrir o bar? Então a gente tem que ter consciência. Todo mundo tem que se ajudar nessa hora. Não é a hora de você fazer graça. Então, facilita para o comerciante, facilita para o dono do bar, para o dono do restaurante, para o dono da academia. Respeita as regras. Você não é mais bonito que ninguém. Então respeita as regras. Para esse pessoal que foi sangrado durante essa pandemia, que você vê que foi assim, um sangramento para comerciantes, donos de bares, escolas. Então, nesse momento, não dá. Então, o que tem que fazer? Pô? Vamos ajudar esses caras. Vamos na loja do cara, mas vamos devagar. Respeita o distanciamento. Você vai no shopping, não vai no shopping para dar uma volta, para passear. Você vai no shopping porque você vai comprar alguma coisa.
Porque o cara tá lá dentro esperando a pessoa que vai comprar, você tá aqui fora esperando para entrar e tem um bonito que resolveu dar uma volta. Não é hora de dar volta. Não é hora disso. É hora de você... vamos todo mundo se juntar, vamos todo mundo se unir, vamos levantar, vamos esquentar a economia de novo. Desculpa, mas você vai passear em outro lugar, pô. Não vai passear no shopping que vai abrir amanhã. Isso é uma sacanagem. Então você tá lá fora esperando para entrar e o bonito tá passeando. Não faça isso. Todo mundo quer passear, tá todo mundo cansado, tá todo mundo com vontade de ir pro shopping. Ué. Aí vamos lá. Quer ver? Aqui em Mongaguá tá difícil conseguir a vacina nos postos. Queridíssimo, o que vai acontecer é que, assim, para tomar a vacina, eles exigem um comprovante de residência. Então, eu acho difícil conseguir de uma cidade para outra, sabe? Verdade. Não é uma tarefa fácil. Porque os municípios estão ali na unha, controlando as vacinas, porque, óbvio, não tem para todo mundo ainda, né? Lógico, daqui a pouco vai ter para todo mundo. A gente espera que com esse novo ministro da Saúde, que parece ser um cara bastante coerente, que, apesar de ser vinculado ao governo, mas também é vinculado com a gente, com a classe médica e com a população, é um cara que está fazendo essa intermediação de uma forma muito boa, pelo menos nesse começo, a gente está curtindo muito a posição dele. Então a gente imagina que as vacinas vão... Eu vi ontem que fecharam um contrato com a Janssen, que também vai mandar vacina, então, amada, vai ter que esperar um pouco. Eu acho difícil que você consiga a vacina em Santos morando em outro lugar, porque eles pedem um comprovante de residência. Infelizmente, porque é uma coisa meio que aquilo assim, sabe? Salve-se quem puder, né? O ideal seria a gente poder distribuir para todo mundo as vacinas, sabe? A gente vacinar todo mundo. Mas agora a gente não vai conseguir nesse momento todo mundo. Mas vai chegar uma hora que vai, óbvio. E o governo começa a acordar para esse momento, com a pressão desse novo ministro, então a gente tem a impressão que com o tempo a coisa vai melhorar muito. Mas nesse momento ainda não. Ainda não dá. Oh, vamos aguardar então. Ô, pecado. Ai, que tristeza. É assim. Você vê que é interessante, né? Enquanto a gente vê as pessoas, uma leva muito séria, preocupada, quero tomar, tô cansado, tô indo. Aí você vê gente que está dizendo, não vou tomar, vai virar uma coisa interessante. Tem um doido aí que disse que mexe na configuração genética da pessoa. Cara, isso é muito, muito, muito ficção científica. É muita viagem, né? Você achar que uma vacina que foi desenvolvida pela engenharia genética, século XXI, nada mais que esperado que que tudo isso evolua e as coisas sejam feitas desse jeito mesmo, né? Com bastante tecnologia. Aí vem um doido aí e fala que pode mudar a sua configuração genética. Eu já falei, eu quero que mude a minha, eu quero ter olhos azuis e quero perder uns 10 quilos. Por favor, se alguém achar esta vacina, eu sou a primeira a fazer os testes, tá, gente? Então, mudar a configuração genética é uma coisa assim... É que vocês são tudo novos. Na minha época, seu pai vai lembrar, era o Buck Rogers, era muito legal. Ele vivia no futuro. Vocês não assistiram isso, mas nós assistimos. Pergunta pro Duval. O Buck Rogers, era muito legal. Aqui, ó. Ai, que lindeza. Existe a possibilidade de uma terceira dose? O que acontece? Olha que coisa interessante. Uma notícia boa e uma notícia ruim na mesma. Com as pesquisas, eles descobriram que a nossa Coronavac, ela é muito boa para as mutações. As mutações estão dando muito certo com a Coronavac. Então, o que acontece? Elas estão atrapalhando o andamento da doença, né? As mutações estão fazendo com que a doença ela se propague mais rápido, mas em compensação, a vacina ela consegue segurar a onda dessas mutações. Então, talvez seja preciso uma terceira dose, sim. Para segurar a pandemia, sim, talvez. Mas sabendo que essa vacina, ela age contra essas novas mutações que a gente tem até agora.
Então, talvez a gente precise da terceira dose, talvez. Talvez sim. O que a gente cai no problema é que a gente ainda não conseguiu vacinar todo mundo. E como é que a gente vai fazer essa logística? Você vai vacinar todo mundo que já foi vacinado e vai deixar quem não vacinou? Você percebe que a gente cai sempre no mesmo problema, que é doses, quantidade de doses. O que nós vamos fazer, entendeu? Então, seria muito bom mesmo, mas vamos ver o que vem aí. Oh, que lindeza, Dani. É assim, ó, a gente tem variantes de Covid, sim, várias. A gente tem várias mutações. E no começo, há uns 2, 3 meses atrás, a gente achava assim, elas são muito mais infectantes, sim, com certeza. Elas violentamente, elas aumentaram o volume e a velocidade de infectados. Então ficou muito mais fácil se infectar. Aí saiu outro dia um trabalho, se não me engano, de Oxford, que aconteceu o seguinte, a gente achava no começo que eram só na velocidade e na replicação. Hoje a gente começou a ver que temos casos mais graves. Então, um ano depois, os casos estão mais graves, estão mais sérios, estão mais pesados. O Tato entrou. E aí o que acontece? Nesse momento a gente começa, existem estudos que estão nos mostrando que talvez essas mutações sejam mais sérias, sim. Por enquanto, Coronavac segura a onda delas. Então, e as outras vacinas, porque tem mais ou menos o mesmo princípio, seguem da mesma forma também, lógico que sim. A gente fala Coronavac porque essa foi o estudo que lançou primeiro. Mas a gente tem que estar atento, porque o que vai ferrar com tudo são as mutações. O que a gente não sabe é, por exemplo, vamos vacinar de novo todo mundo daqui 6 meses? Daqui a 1 ano? Essas mutações vão anular essas vacinas? Tanto que essas universidades que são as fabricantes e as pesquisadoras, eles já saíram correndo atrás, a pesquisa já está evoluindo, porque você tem que se antecipar. Então, antes que tudo isso passe a ser mais um problema, já está todo mundo estudando para segurar a onda. Não está fácil, não está bonito, não está bonito. Então, não é hora da gente passear, exatamente. Infelizmente, você vê que coisa mais doida. O que essa doença fez com a gente, né? Ela tirou o nosso lazer. Então, a gente pode trabalhar, a gente pode comprar comida, mas a gente está em guerra. É como se a gente estivesse vivendo em Alepo, lá na capital da Síria. Não pode passear, está tudo destruído. Então, tirou o nosso lazer, a nossa convivência com a família, com os amigos. Então, está todo mundo surtado. Está todo mundo surtado mesmo, está todo mundo cansado e surtado. Vamos lá. O cara disse que ia morrer. Olha, peraí que eu perdi. Peraí. Alguém perguntou aqui sobre o pessoal autoimune. Com certeza, quem tem doença autoimune tem que tomar vacina? Tem que tomar vacina, tem que se proteger. Uma doença autoimune é uma doença que a gente fabrica a defesa contra a gente mesmo. Então, o que acontece? A nossa imunidade, ela está inconstante. Ela está 24 horas bombando, quem tem doença autoimune. Então, ela não pode perder tempo se preocupando com outras coisas. Então, o que você faz? Você dá a vacina, sim, para o cara não ter o risco de se infectar e ter que parar todo o processo de defesa dele, dedicando para outra coisa. Então, tem que vacinar, sim, com certeza absoluta. Alguém tinha me perguntado alguma coisa aqui, eu perdi. O que foi agora? Sobre a vacina? Veja se você acha aí. Falaram aqui... Deixa eu ver. Muita pergunta. Pessoal, que legal. Eu sou muito chata de ver tudo isso, imagina, não entendo nada. Esquece aqui. Quem tem imunidade baixa? Sim, também tem que tomar Angélica, Nilza. É assim, ó. Quem tem a imunidade baixa tem que tomar sim, tem que tomar sim. Pessoal do HIV, pessoal que tem outras comorbidades, todo mundo vai tomar sim.
No caso do HIV, só não vai tomar se por acaso tiver com o CD4 abaixo de 350, abaixo de 300. Mas do contrário, é para todo mundo sim. Qual a diferença Não, entre ó, as vacinas? tem uma pergunta legal. Não tem diferença, não. Quem tem alguma doença crônica pode tomar vacina sossegado. Não, não. São as comorbidades, que é o grupo que entra agora. Não tem diferença, não. Pode tomar, deve tomar, porque a comorbidade, ela acentua, né? Tem algum barulho de fundo? Será que tem o microfone aberto? A comorbidade, ela acentua a facilidade. Então, você tem que tomar. Deu positivo, peraí. Dia 24 do mês passado, é isso. Porque assim, quando você tem o Covid, você tem... Eu tô ouvindo um barulho, é aí? É aí, Diogo? Não. Eu tô ouvindo um barulhaço. Bom, mas vocês estão me ouvindo, né? Tá tranquilo aqui. Só tá Passou. travando um pouco só. Tá. Só tá travando um pouco a internet. Tá. O que acontece é o seguinte, foi uma pergunta boa. Quando você tem o Covid, hoje, primeiro sintoma, você só pode tomar a vacina 30 dias depois. Aí você pode. Nesse período não pode. Então teve dia 24. Dia 24 do outro mês, tá liberado. Pronto. Isso é muito importante. Não tomar a vacina no período da doença. Outra coisa que alguém me perguntou aqui, eu perdi, peraí. Se você tiver... pera. Não, o que acontece é assim. A gente está com falta de kit de intubação, sim. Os pés estão fazendo. Um vai pedindo para o outro, um vai ajudando o outro e a gente vai. Então, assim, os pacientes que estão nas UTIs não estão sofrendo. O problema é, assim, todos os dias estão sendo feitas as revisões e as pessoas estão chamando e estão pedindo, e outros hospitais, quem tem empresta para o outro, porque é muito você acordar entubado. Isso é muito ruim. Então, realmente, essa falta dos kits está deixando a gente enlouquecido, só de pensar na ideia. Mas, por enquanto, está tudo certo. É que assim, quando vem um aviso desses, esse aviso já está... quando vem para a mídia e fala, é porque a coisa já está correndo atrás e eles já estão tentando resolver. Então, nesse momento, ainda a gente não está tendo quer dizer, além da doença, o cara ainda tem que lidar com a falta do kit, entendeu? Mas isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito pesado, e as autoridades têm que ficar em cima, sim, porque não tem cabimento num momento desse, o cara tá lutando pela vida e não ter o material para ele, isso é óbvio. Então isso tá feio, tá muito feio de ver. Tudo isso é falta de logística, falta de programação, falta de um governo em cima exigindo tudo isso. Mas enfim... Angélica, fofa, coisa mais linda. Angélica, Nilza. Perguntaram o que você acha de liberar as missas e etc. Veja, o que eu acho é o seguinte, desde que você tenha os cuidados, você pode fazer o que você quiser. Então, se você tem o distanciamento, tem o isolamento, então, eu acho que as missas, os cultos, elas seguem o mesmo ritmo do comércio. É muito simples. Então, fechou tudo, fechou tudo. Vamos abrir devagar? Vamos abrir devagar. Mas segue o mesmo critério. Porque para as pessoas é muito importante. Tem algumas pessoas que realmente precisam ir no culto, precisam ir na missa, precisam ir se reunir. Então, o que acontece? Tem que fazer a regra. Então, distanciamento, isolamento, não aglomera, máscara, de preferência máscara dupla, segue o mesmo critério com os comerciantes. A gente não pode sangrar só uma população, não é verdade? Então, todo mundo se uniu nesse momento, então agora não é uma questão religiosa, é uma questão técnica científica. Perfeito, vamos abrir devagar? Vamos, com pouca gente,
vai revezando, é a mesma situação das escolas. Então, não vejo problema desde que seja tudo feito de uma forma extremamente correta. E de preferência, já que você vai num culto ou vai numa igreja e você vai encontrar mais gente, faz o que a OMS determina, usa 2 máscaras, pronto. A outra coisa muito interessante aqui, tem muito fake. O que aconteceu com essa pandemia foi que, assim, apareceram na realidade, o grande problema são os meus colegas. Porque apareceu muito cara, muito vaidoso, querendo fazer bonito. E querendo puxar o saco de político tal, de político Y, direita, esquerda, cima, embaixo. Então, o que eles fazem? Eles pegam um assunto polêmico, falam um monte de bobagem e lançam na mídia e as pessoas ficam na dúvida, porque as pessoas falam assim, poxa, mas foi um médico. Então, qual é o critério? Esse médico é infectologista? Ele é imunologista? Qual foi o estudo? Aí ele fala, porque tem estudos. Tá, qual foi o estudo? Qual foi a universidade? Qual foi o pesquisador? É isso que você tem que avaliar, para saber se é uma fake news ou se é uma loucura da cabeça do cara que está querendo aparecer, entendeu? Então são critérios que a ciência usa. Qual foi a revista que foi publicado? Qual é o nome do artigo? Como é o nome do cientista? Qual é a universidade? Aí na segunda pergunta já não vai ter mais nada, sabe? Você já vai ver que não rolou. Qual a possibilidade de quem já teve Covid se infectar novamente? O que acontece? Não é alguma coisa ainda publicada, é a nossa vivência. Então, entre mais ou menos 4 a 5 meses, você está protegido. É o prazo que a gente tem visto, mais ou menos. Só que o que acontece? Depois desse prazo, você pode se reinfectar? Pode se reinfectar. Vários milhões de casos a gente tem visto. E outra coisa, vai ser pior? Vai ser melhor? Não se sabe. Porque como o organismo, quando você se infecta, ele fabrica anticorpos. Então ele cria uma série de mensagens para dentro dele, dizendo quando o cara chegar aqui a gente segura ele. Bom, como esses anticorpos vão embora, é uma nova infecção. Pode ser mais forte? Pode ser uma variante? Pode ser a mesma? Pode ser diferente? Não dá para saber. Então a reinfecção acontece. Se ela vai ser mais fraca ou mais forte, a gente não sabe. A gente só sabe que ela está aí, está presente e que pode acontecer sim, sem o menor estresse. Infelizmente, a gente corre esse risco sim. Temos visto muito. Vamos ver. Meu Deus, eu perdi uma pergunta aqui. Eu sou péssima. Eu vou perdendo as perguntas e... Alguém perguntou. Gente, a distribuição da hóstia, isso é uma coisa tão particular da religião. Veja, a partir do momento que aquilo tudo ali esteja desinfectado, né, que tenha feito uma limpeza muito importante, e que você receba a sua mão, é um momento muito sério, muito caro para a religião católica. Então, naquele momento, não vai acontecer nada, tenho certeza que não. Porque você vai ingerir, né? Você vai receber e você vai ingerir. Então, se você tiver tomado todos os cuidados, sua mão estiver limpa com álcool em gel, a mão do padre estiver, não tem como. Pode ficar sossegado. Não vai acontecer nada, não. Não vai, não. Não é uma questão de fé, não. É uma questão de ciência. Pode ficar sossegada. Tomando todos os cuidados, você pode fazer o que você quiser. Com certeza absoluta. Ah, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Que é essa que eu tinha perdido. Isso, pode tomar. A AstraZeneca aconteceu o seguinte. Em países sérios, a coisa funciona de uma forma séria, né? Então é assim, quando eles começaram a ver alguns casos de trombose, foram 5 ou 6. Aí o que aconteceu? Eles simplesmente pararam. Começou a aparecer, começou a pontuar alguma coisa esquisita, eles pararam. Fizeram um levantamento desses pacientes, todos eles já tinham problemas de insuficiência vascular, e o estudo nos diz que não foi causado pela doença, pela vacina. Perfeito. Eles reconsideraram e continuaram vacinando. Então pode tomar? Pode. Pode sim.
eles fizeram esse estudo, mesmo porque o maior interesse é do fabricante e do pesquisador. Não pode dar zebra. Não pode acontecer de dar uma merda nessa história. Não pode. Então, eles seriam os primeiros a cancelar a vacina e reformular para correr atrás de continuar fabricando e vendendo. Então, a gente tem esse aspecto também. Fiquem tranquilos, pode usar. Lógico que eles continuaram as pesquisas. E eles, com certeza, se tiver alguma coisa nova nesse sentido, eles virão ao mundo dizer, ó, não pode usar mais. Então, nesse momento, foram só estes casos, não apareceram nenhum outro, não teve nenhum caso novo, e eles estão em acompanhamento, e lógico, todos estão em acompanhamento também. Então, tome a vacina. Se for essa que chegar na sua mão, pode tomar, não tem problema. Perguntaram se você tem uma média da previsão da idade de 57 anos, quando que chega? Não sei dizer, porque eu não estou acompanhando direitinho esse calendário. Eu não sei em que ponto que está. E outra coisa, a gente tem também, uma hora que acabarem os idosos, que eles consideram idosos, nós vamos entrar com as comorbidades. Então, eu não sei se as comorbidades vão entrar antes desse grupo. Eu não vi a última publicação. Quer dizer, na verdade, eles não lançaram para nós a última publicação. Então, vou ficar te devendo. Pode me procurar depois, pelo Insta mesmo, que eu vou atrás desse calendário. Porque, assim, esse calendário ele foi refeito algumas vezes. Então, nesse momento, a nossa preocupação é quando é que entram as comorbidades. Precisam entrar as comorbidades o mais rápido possível, porque a gente tem uma população muito grande. E voltamos no problema, né? Tem que ter vacina para todo mundo, né? Tem que ter vacina para as comorbidades. Mas, enfim, isso aí fica para os nossos governantes, porque eles é que têm que determinar e acelerar essas compras. Por exemplo, quando nos Estados Unidos, a Janssen, que é um braço da Johnson, né, começou a desenvolver uma pesquisa, na fase 2, o Trump comprou todas as doses, em dobro, do fabricante, sem nem saber se a pesquisa ia terminar. Lógico, é um grupo sério, é um laboratório sério, a gente já imaginava que sim, que ia dar, mas podia não ter dado. Então, o que vai acontecer? Em maio, final de maio, todos os americanos estão vacinados com dose reserva para caso precise a terceira dose. Então, nós estamos atrasados em relação a isso. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos rapidamente fechar correr atrás desse espaço para pegar as comorbidades, que são os grupos. O que acontece? No pós-Covid, você pode, como a gente estava conversando lá atrás, você pode ter problema neurológico, cardíaco, pneumo, gastro, nefro. Então, quem já tem essas comorbidades deixa a gente um pouco mais preocupado. Porque como o vírus vai em todos os campos de atuação do nosso organismo, se você já tem uma comorbidade, você pode, com certeza, acentuar isso aí. Então, a gente está contando os dias, rezando para que as vacinas cheguem logo para esse grupo. Porque a gente precisa ir de urgência para evitar todo um desgaste, uma nova catástrofe com esses grupos, entendeu? Aqui alguém perguntou, se eu tomar a vacina e estiver infectada e não souber, pode ocorrer alguma reação? Pode, você pode ter uma febre mais forte, você pode ficar... porque assim, a vacina, ela vai atuar que nem o vírus, provocando uma reação de imunidade sem causar doença. Então, com certeza você pode ter mais febre, pode ter mais dor no corpo, pode, mas isso não quer dizer que vai matar, vai judiar, que nem, são essas fakes que a gente está ouvindo toda hora, essas palhaçadas. Verdade. Meu Deus, olá, Leia. Um erro aí. Minha mãe tomou a AstraZeneca, a segunda dose da Coronavac. É terrível, é terrível, é terrível. Você sabe, Leia, o protocolo exige que você tome a da primeira. Eu discordo radicalmente. Eu quero dar a da segunda. Então, quando a tua mãe for vacinar de novo, nós vamos ter que conversar isso muito sério. Porque eu não estou concordando com nada do que eu estou vendo. Ora, se tomou a primeira da AstraZeneca, a segunda da Coronavac, a gente anula a primeira e conta a partir da segunda. Entendeu? Então, nós vamos ter que sentar e nós vamos ter que exigir isso aí, Leia. Você vai me procurar, nós vamos continuar nessa guerra, viu? Que é uma coisa assim
sem precedentes. Dá algum problema você tomar a vacina de um e tomar a vacina de outro? Dá alguma alergia, alguma coisa? Você sabe que no começo a gente estava com o maior medo, sabe? Então, assim, na verdade, nós não vimos nenhum efeito grave, deletério, não. Não vimos. E também não vimos se um anulou a outra. Então, o que acontece? Tem que acompanhar esses casos. Então, até agora, realmente não vimos nenhum grande estrago. Não. Não houve nenhum problema. Mas a gente tem que saber o que aconteceu com a imunidade. O organismo entendeu que era tudo um esforço só. O organismo entendeu que ele tinha que parar porque ele ficou confuso para que lado ir. Então tem que investigar. Tem que investigar. Afe Maria. Afe Maria. Que medo. Alguém aqui está dizendo para mim que teve tromboflebite e está com medo de tomar essa vacina. Lógico. Você tendo medo, você tendo receio, você tem a opção da Coronavac. Sim. Então, se você não está se sentindo segura, você não pode ficar sem vacina. Então, o que nós vamos fazer? Lógico, vai tomar a Coronavac. Vai esperar chegar uma leva de Coronavac e vai tomar. Pode tomar? Pode. Mas se você está se sentindo insegura, óbvio que nós vamos esperar. O que eu quero é você vacinada e tranquila. Ponto. E a gente faz qualquer acordo para isso. Se esse for o acordo, esse é o que será. Lógico, não pode ser uma imposição. Não pode ser uma coisa goela abaixo. Já é um assunto encardido, espinhoso, difícil de lidar. Então, se você vai se sentir mais tranquila, lógico que sim. Pode tomar? Pode sim. Mas, com certeza, nós vamos respeitar, sim, a sua vontade e o seu ponto de vista. Com certeza. Então, já houve gente que pegou Covid depois de vacinado? A gente ainda não tem esses dados, mas pode ser sim. Pode ter acontecido, porque para as formas leves, você pode infectar. Pode acontecer de ter infecção. Então, a vacina para as formas leves, ela protege mais ou menos 50%, 60%, algumas um pouco mais, 70%, 80%, mas nenhuma delas é 100% para as formas leves. Então, se você se infectar, vai ser com uma forma leve. Uma gripe muito leve, muito suave, e vai passar batido por ela. Então, pode acontecer? Pode acontecer sim. O que não vai acontecer é de você ficar doente, ficar grave, a coisa caminhar mal. Isso não vai acontecer. Mas pode acontecer de você ficar com gripe, sim. Lógico, pode sim, deve. A gente está tendo tanto problema, essa família eu amo perdidamente. O que pode acontecer é o perigo do vírus. O vírus ele tem feito umas ações em aparelho cardíaco muito complicadas, umas arritmias, umas taquiarritmias, sabe? Então, principalmente quem tem problema cardíaco, tem que tomar sim. Uma outra coisa que acontece é assim, pressão sobe e desce, o açúcar, a diabetes sobe e desce, fica tudo estrambelhado. Então tem que tomar. Aí Betinha estava respondendo para Manos. Tem que tomar a vacina sim, sem nenhum problema. Pode ir lá segunda-feira. Toma a vacina, tira foto, posta, acho lindo. É isso que tem que fazer mesmo. Pressão, olá, Lê. Pressão alta, sim. Sim. É considerado grupo de risco, sim. Inclusive, talvez precise até que a gente faça as cartas para vocês, né? Então, vamos chegar ao grupo das comorbidades. Eu vou... Todos os pacientes que eu atendo, óbvio, comorbidades, são pacientes, né? Ninguém está lá no consultório passeando. A gente vai... Eu faço as cartas, com certeza absoluta. Colocando o CID de cada um, correspondente à patologia de cada um, e vai vacinar, ué. Essa é a nossa contribuição. Não dá para a gente assistir um paciente com comorbidade ficar desprotegido. Isso é uma coisa bárbara, isso é uma barbaridade. Então, tem comorbidade? Ótimo. A gente faz o laudo e a pessoa vai ser vacinada. Como é com a vacina da gripe, é a mesma coisa. A vacina da gripe é o mesmo sistema. Tem comorbidade, a gente faz o laudo e pronto. Ah, mas é só um grupo X, o grupo Y. Mas o grupo das comorbidades ele é bem extenso, ele é bem grande. Há uns anos atrás, de uns anos para cá, a gente tem visto uma queda na vacinação para gripe. Isso não pode acontecer, as pessoas têm que se vacinar. São 3 vacinas importantes para a gripe lá, e uma delas é a H1N1, que é uma doença que mata. E agora não dá para a gente disputar UTI, leito de UTI com Covid e H1N1. Isso não tem cabimento, isso não pode acontecer. Então, tem que procurar, tem que vacinar sim. Não tem nem conversa. Tomar a última dose.
Quanto tempo a pessoa fica imune? É assim, ó, você vai tomar... Quando você toma a primeira dose, o seu organismo começa já a trabalhar em cima disso. Só que você só vai ter certeza da sua imunidade depois das 30 dias depois da segunda dose, não importa qual seja a vacina. Então, o que acontece? Você toma a segunda dose e espera 30 dias, aí você está imunizado. Ah, mas aí eu posso sair sem máscara, passear? Não, não pode. Você vai continuar usando a máscara porque você pode ser portador do vírus. Você pode transmitir para as pessoas. Mesmo que você não pegue mais, não vai pegar, você pode até pegar e ter uma gripe leve, mas mesmo que você não vá mais ter problema, não vai ficar grave, nada disso, blá, 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 você não pode bobear. Você pode ser um agente transmissor. E é isso que dá o problema. Você vai levar isso para alguém. Então você vai continuar no distanciamento, você vai continuar com a máscara, o álcool em gel. Nós ainda vamos levar muito tempo nessa toada. Não vai, ainda a gente ainda não vai conseguir distinguir todos esses cuidados enquanto as pessoas não entenderem, né? Então, a hora que as pessoas entenderem, aprenderem, aí a gente vai diminuindo, mas por enquanto não. Por enquanto a coisa vai continuar. Mesmo vacinado. Bom, vamos responder aqui mais 2 perguntinhas e a gente vai finalizar, tá? Que o tempo já tá Nossa, estourando passou muito já. rápido! Olha como passou rápido! Verdade. Legal! Bastante. Então, tem uma pergunta aqui muito triste, que eu acho muito triste. É assim, quando você entuba o paciente, a chance dele é tão ruim, porque a gente imagina que estejam... Tem familiar ouvindo, tem família ouvindo, mas assim, a gente calcula que a chance de saída dele é de mais ou menos 30%, sabe? A hora que entubou, por que a gente entuba? Porque o pulmão tá tão cansado, ele não tá conseguindo, porque assim, o Covid é uma cola, ele é como se fosse uma goma que vai grudando na parede do pulmão, o pulmão é cheio de saquinhos, chamado alvéolo, são saquinhos, e vai enchendo de cola, e essa cola não permite a troca do ar, então você não tem oxigênio, então o pulmão ele fica tão cansado, tão desesperado, que ele não consegue fazer essa troca, ele cansa. Você imagina, é a mesma coisa que você sair correndo 20 quilômetros. Uma hora a sua perna vai cansar, o seu coração vai cansar. Então o pulmão ele cansa. Então o que a gente faz? Quando a gente entuba, porque o pessoal pensa no entubar. Não, entubar é só o meio. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um tubo e vai levar o cara no respirador. Então o entubar não é o X é o respirador. E o respirador está ligado neste tubo. E esse tubo vai fazendo a troca e mantendo o organismo vivo, funcionando como se o pulmão estivesse funcionando. Então, nessa hora, o pulmão descansa. Ele dá aquela acalmada para poder superar essa fase. Só que, assim, quando a pessoa está no tubo, ela diminui a chance dela muito. É 30%, entendeu? Às vezes até um pouco menos. Então, uma parte das pessoas não vai sobreviver. E uma parte vai. E como é que a gente vai saber? Não, a gente não vai saber. A gente vai investir em todos. A gente vai correr atrás de todos, da vida de todos, até o último minuto. Quem define é uma força maior, que não é a medicina. O que a medicina tem que fazer? A medicina tem que dar chances, tem que proporcionar chances para essas pessoas sobreviverem. Mas o que vai definir isso é a imunidade, é a resposta, é a saúde. Então tem gente que sai muito bem, tem gente que você olha e fala, esse aqui não vai sair nem a pau. E no dia seguinte ele está acordado. Tem gente que você dá alta da UTI e você vira e o cara vira, no dia seguinte ele está em óbito. Então, difícil, muito difícil. Bom, doutora, a gente vai encerrar porque já estourou o tempo aqui. A gente pode marcar outro dia. Com certeza, vai ser um prazer. Resposta, que ficou muita pergunta de idoso aqui que fizeram durante a semana. E aí a gente foi falando e aí acabou não pegando aí. Então a gente marca para semana que vem, aí você vê aí com seu filho como que faz aí. E depois a gente repassa a data, tá bom? Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
Beijo para todos que estão aqui nesse sábado de noite. E é um grande prazer estar falando de um assunto tão espinhudo, mas estou à disposição. Beijo, beijo. Tchau, tchau, galera. Bom final de semana aí para vocês.